Então, reunião mediúnica, página extraída do Centro Espírita Paulo de Tarso. Então, vamos à mensagem. É uma atividade privativa, séria, instrutiva, de intercâmbio espiritual integrada por trabalhadores que possuam conhecimento e formação espírita, do espiritismo compatível com o objetivo da tarefa. Segundo Allan Kardec, uma reunião só é verdadeiramente séria quando se ocupa de coisas úteis, com conclusão de todas as demais. Ainda, segundo Kardec, uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante das de seus membros e formam como que um feixe. Ora, este feixe tanto mais força para quanto mais homogêneo for. É importante observar que a reunião mediúnica apresenta a interação de duas equipes, uma encarnada e uma desencarnada. Ademais, de acordo com o codificador da doutrina espírita, a homogeneidade do grupo vai depender do conhecimento e da afinidade dos participantes dessa reunião. Ainda de acordo com o livro Orientação ao Centro Espírita, no mesmo capítulo são apresentados os objetivos principais de uma reunião mediúnica, quais sejam: prestar auxílio moral e doutrinário aos espíritos que sofrem ou que fazem sofrer, concorrendo para o seu equilíbrio e a sua melhoria. Amparar espíritos em processo de desencarnação. Contribuir para o reajuste espiritual de espíritos portadores de várias desarmonias. Colaborar com o processo de desobsessão planejados e desenvolvidos pelos obreiros do plano extrafísico. Favorecer o desenvolvimento da ciência espírita por meio dos estudos edificantes relacionados à mediunidade e ao processo de intercâmbio mediúnico. Exercitar o desenvolvimento de virtudes, esforçando-se para fornecer exemplo de transformação moral e ação no bem. Cooperar com os benfeitores espirituais no trabalho de defesa do centro espírita ante as investidas de espíritos descompromissados com o bem. Auxiliar na construção da paz mundial entre os povos. Allan Kardec enfatiza que o objetivo de uma reunião séria deve insistir em afastar os espíritos mentirosos. Incorreria em erro se ela se julgasse imune à ação deles, fiando-se tão só nos seus objetivos e na qualidade de seus médios. Tal meta não será alcançada enquanto a reunião não se achar em condições favoráveis. Que assim seja. Que assim seja. E Erlei, vamos fazer a prece inicial? Sim, sim. Um detalhe muito interessante dessa leitura aí feita é a logística do todo o conteúdo das pessoas, ou seja, do raciocínio, da vontade forte em que as pessoas têm numa casa espiritual, aliás, encarnados e desencarnados, para o bom equilíbrio e afastamento do mau uso das coisas fúteis dentro da casa espírita. Mas nós vamos então acrescentar algo mais: a nossa comunicação com a espiritualidade, a nossa oração. Agradecidos estamos aqui, em nome do grande Mestre Jesus, simplesmente pelo legado que deixou, e os seus seguidores, muitos já com as marcas do Cristo em nós, procurando nos beneficiar desse alimento que vem do alto, desse alimento espiritual, para nos fortalecermos
em espírito e assim podermos fazer bom uso, não só aqui dentro da casa espiritual, como no nosso dia a dia. Assim, nós estamos agradecendo, lembrando aos nossos companheiros desencarnados, mas que já estão num procedimento de perfeita harmonia com as forças maiores, com a força superior. Então, vamos utilizar disso para lubrificar as nossas mentes e fluidificar as nossas águas. Assim, na razão do positivo, que é sempre a força predominante, é sempre a força educadora, nós aliamos a ela e fazemos um só pensamento. E esse só pensamento nos traz aqui na casa espiritual uma limpeza geral, uma limpeza psíquica, da qual nós, da cabeça aos pés, contamos com o apoio desses irmãos que se fazem presente e vêm ilustrar cada vez mais a nossa obra espiritual, os nossos estudos, para brilhantarmos os nossos conhecimentos. Assim sendo, lembramos daqueles que em casa ficaram, com toda certeza, a nossa onda forte de vibração, a nossa vontade aliada às forças positivas, dá um toque na casa, e aquele que estiver em alerta, com certeza, participa desse banquete também de uma maneira mais branda. Agradecemos por tudo as bênçãos da vida e que nós possamos nos realizarmos a cada leitura dessa, a cada pauta, e trazer para dentro do nosso eu esse conhecimento para que nós possamos estar bem municiados no dia a dia, fortalecido. Em nome de Jesus, está aberta para os nossos estudos. A fonte de hoje, passa a palavra ao irmão. Então vamos dar uma lida aqui no item 32, que é alusivo ao estudo de hoje, no Livro dos Médiuns. A gente, apesar que é do 32 ao 36 que está o estudo de hoje, mas vamos lá, ele está só colocando o 32, vamos ler só o 32. O estudo preliminar, ou seja, antes do principal da teoria, tem uma outra vantagem, que seja de mostrar imediatamente a grandeza do objetivo e a importância dessa ciência. Aquele que se inicia por ver uma mesa girar ou bater, estar mais inclinado à zombaria, porque dificilmente imagina que de uma mesa possa sair uma doutrina regeneradora da humanidade. Realmente. É verdade, né? Se fosse naquele tempo, teria isso mais como uma coisa assim, diferente, né? Uma coisa assim de levado para diversão. Mas o nosso Kardec, ele observou bem que uma mesa não tem possibilidade de falar nada. Então, aquilo ali é uma força diferente. Então, quer dizer, para uma força inteligente, existe um predomínio também inteligente. Esse predomínio inteligente foi justamente o que o Kardec estudou e até hoje está prevalecendo para os nossos estudos através do início, que começou por aí. E nós vamos cada vez mais nos alertando, aprendendo mais com isso. Nós sempre mencionamos que aqueles que creem antes de ter visto, porque leram e compreenderam, longe de seres superficiais, são ao contrário, os que refletem mais, apegando-se mais ao fundo do que à forma. Para eles, a parte filosófica é a principal. Os fenômenos propriamente ditos são acessórios. E dizem a si mesmo que se os fenômenos não existissem, restaria pelo menos uma filosofia, a única que resolve problemas insolúveis até hoje, a única que dá ao passado do homem
e ao seu futuro a teoria mais racional. Ora, eles preferem uma doutrina que explica a que nada explica, ou que explica mal. Todo aquele que reflete compreende muito bem que se poderia fazer abstrações. Então, analisando isoladamente as manifestações e que a doutrina não substituiria menos por isso as manifestações, vem corroborar, confirmá-la, mas não lhe são a base essencial. O observador sério não as repele, mas ao contrário, espera as circunstâncias favoráveis que lhe permitirão testemunhá-las. Uma pergunta. Depois dessas demonstração, essa exposição feita com a mesa, e que o Kardec conseguiu, vamos dizer, a influência do espírito, né? Terminou a base com as mesas falantes, as mesas girantes, aí acabou, né? Ficou só na doutrina. Porque o pessoal, naturalmente, da época, teria aquela curiosidade, queria uma continuidade, com certeza. Será que não? Isso tudo é de acordo com a evolução da consciência, da nossa intelectualidade. Antes era necessário, por essa certa ignorância, sabe, do autoconhecimento, das ciências físicas, e até uma forma de você entender. Aquele momento, Erlei, não era só o problema das mesas girantes, estava ali vindo o telégrafo, a Revolução Industrial, aquilo tudo. Um pacotão. Um pacotão. Fomentava, sabe, um interesse, uma curiosidade de todo mundo a se reformar, a se atualizar. Hoje não é tão necessário. Então era a época dos fenômenos decifráveis. Agora, Carlos, dentro da pergunta que ele fez aí, da colocação dele, observar que o Kardec teve ao lado dele uma série de cientistas pesquisando, né? Muitos. Foram muitos cientistas, né? Você teve... Não era qualquer um, né? Não, foi a nata, né? Foi a nata da ciência na época, buscou essa pesquisa, né? Entendeu? Bosano, Flammarion, uma série deles, uma série de cientistas. A prova do que se dissemos é que antes de ter... A prova do que dissemos é que antes de ter ouvido falar das manifestações, muitas pessoas tiveram intuição dessa doutrina, que não fez mais do que dar um corpo, um conjunto às suas ideias. Então a gente vai parar aqui. Aqui no Brasil mesmo, né, você teve aquele período do Peixotinho, as reuniões de efeito físico, né? E outros médios, né? Aqui em Santa Cruz mesmo nós tínhamos aqui uma série de espíritas, daquele pessoal da primeira hora, né? Que você assistia nas casas espíritas fenômenos acontecendo, entendeu? Então isso aí não foi assim... Não, e também paralelo a isso, fenômenos que não aconteciam na casa espírita, conheciam fora. Tinham brincadeiras que até tem até hoje, a do copo, a da seta ali, que é uma manifestação. Tu olha aquilo ali, tu fica impressionado, que aquilo ali vai dizendo, vai numa forma de batida, ou até de palavras, e a seta indo para as letras para formar uma palavra. Aquilo tudo é uma manifestação, e que muitos brincam com aquilo, né? Olha, não sei se chegou ao conhecimento de vocês, mas lá no Frei Luiz tem uma sala adequada para materialização, e aquilo ali é motivo de curiosidade de alguns, mas ela é limitada. Agora, então o que vem a pensar? Que muita coisa não mudou no aspecto mecânico da espiritualidade, mas o procedimento ele ainda existe, mas de uma maneira, vamos dizer assim, atualizada. Porque, por exemplo, lá no Frei Luiz, eles, de repente, eles fazem assim uma flor
fazem, em último recurso, a estampa de alguém que já viveu, né, que já teve na vida material e quer dar uma informação qualquer. Agora, esse tipo de sessão não é sempre, né? Ele vamos dizer assim, combinado, dia tal vai ter, e as pessoas se preparam para isso. Aqui eu tinha um livro que eu acho que eu trouxe para cá, do Frei Luiz mesmo, falando sobre materializações lá nesse departamento, nesse quarto. E eu nunca li ele todo, eu li pedaços, né? E mostram lá as materializações. Só que eu vou te dizer, Lei, na época que a gente está vivendo agora, a gente está num outro ciclo. Então, porque isso já está ficando... Não, isso aí ficou pequeno. O que me importa? É necessário no início, né? E às vezes até eu acho que ainda é necessário para esses que não têm... Às vezes é necessário. Não tem o conhecimento, Não, a necessidade é para o ignorante. É para aquele que não acredita, mas não entende que... Vai dizer até aqui nesse estudo agora o essencial do que é a doutrina dos espíritos e a sessão mediúnica. É para a gente se reformar, o autoconhecimento, a gente entender as premissas da vida eterna e o porquê da encarnação. E a gente vai se afundando no interesse materialista e esquece esse lado primordial, que é a sua autorreforma. Né? Você valoriza muito aqui a filosofia, né? Então vamos lá. Capítulo 21, o título é A Mediunidade Ajuda. E ele começa assim: a prática mediúnica reforça a teoria de que o mundo espiritual existe. E mesmo a sua prática colabora com isso, com uma força capaz de fazer entender o estudioso que os dois planos de existência podem se fundir para uma realização mais perfeita da vida, para uma filosofia de vida mais perfeita, em conexão com os preceitos de Jesus no seu Evangelho de Luz. É interessante aqui, ontem um colega meu, a gente estava numa reunião lá na empresa, e aí o rapaz falando do outro que estava fumando ali. E aí, aqui ali não arrebenta e tal. Eu falei, cara, arrebenta aqui, você corre pro médico e tal. O problema todo é quando chega lá do outro lado. Aí o rapaz tá falando, do outro lado aonde? Que outro lado? Aí eu, não, deixa pra lá, do outro lado da vida, mano. Aí ele veio me fazer uma pergunta lá que eu não lembro qual é que era mais importante. O importante é isso. Cara, o importante é a gente ter amor no coração a todo momento, por nós e por todos. Que isso que é difícil de fazer, mas isso aí é o primordial. Aí os caras ficaram assim meio batidos, acharam que eu era evangélico, alguma coisa assim, né? E mudaram o assunto. O problema do espírita é exatamente isso. Não está na conexão, sabe, do pensamento normal. Não é o natural, mas é o normal. E aí, às vezes, você sai como um fanatizado, um maluco, um fora de enredo, né? Mas aí o que a gente faz, né? A gente está nesse aprendizado exatamente para essa vivência, né? A gente está na Terra ainda, você está convivendo com pessoas e nós estamos nessa mesma altura, a gente não está muito distante deles, apenas nós temos o conhecimento, né, Carlos? Mas o problema é mais de conhecimento. Tem o conhecimento e usa, né? Tem que usar, né? E o fumo é um mal materializado ali, porque os sentimentos, tudo, é muito subjetivo. Você vai ter que entrar em filosofias para conhecer o teu íntimo, trabalhar aqui. Agora, o fumo é um malefício físico, está aqui. E você vê muita gente tendo problema. E o cara que já passa dos 50 anos e ele ainda está ali, é uma ignorância muito acima do normal. E aí vem perguntar coisas vãs. E o que é pior? É isso ou aquilo? E ele não entende. O amar o próximo como a si mesmo e o amar iniciando a si mesmo. Ele não conseguiu nem se amar, como é que ele vai amar o próximo? É tudo jogo de interesses.
Então vamos continuar aqui em conexão com os preços. A senhora fica à vontade, tá? Se Sim, quiser, fica à vontade. É por isso que eu quero fazer a leitura, para que eu possa participar, interagir mais. Porque assim eu estou até ouvindo, nunca li esse livro aí. Isso. Em conexão, bem, qualquer coisa eu falo assim. Tá bom. Em conexão com os preceitos de Jesus no seu Evangelho de Luz. Então ele já dá aqui, logo esse início aqui, a prática mediúnica é um reforço para essa contestação, essa afirmação, essa vibração de certeza, sabe, da vida espiritual. Ele continua: a prática mediúnica alicerçada à teoria é, pois, um fenômeno grandioso no seu aspecto de canal para a comunicação entre os dois mundos, visível e invisível. E esta mediunidade vem crescendo com o progresso. Aí ele coloca aqui, tomando formas mais saudáveis e objetivas, mais sérias, constituindo um ambiente de educação e instrução para a humanidade. Então, o objetivo do estudo mediúnico é o meio de reforçar esse autoconhecimento. O mediunismo com Jesus é força que vem fazer convergir superstições antigas e modernas sobre as almas que se fazem visíveis às criaturas por processos rudimentares, passando a ser um fenômeno respeitável na urdidura, quer dizer, na construção, no trama, no tecer da vida humana. Carlos, volta aí. Me ajuda a entender isso aqui. O mediunismo com Jesus é força que vem fazer convergir superstições antigas com superstições modernas sobre as almas que se fazem visíveis às criaturas. No caso, a mediunidade, por processos rudimentares, passando a ser rudimentares. Quer dizer, por processo ainda dessa macumba antiga, por essas crenças até então limitantes com o mediunismo novo, atualizado, né, mano? Agora, não que eu concorde, né, só para pessoas que estudam dizem com categoria, não é falar por falar, não, que ainda alguns não têm necessidade, né? Porque eu tenho uma questão na família, que a pessoa, ela vai no grupo como nós estamos aqui, e ela não se sente tão bem quando ela vai para Umbanda. E aí um dirigente espírita, não vou citar nomes, né, que não tem nada a ver, ele diz assim: vá, mas você tem que ficar. Vai, porque ela ainda está com esse fluido ainda, né? Essas lembranças do passado. Mas ela tem que estar, como o Carlos está falando, também ouvindo tudo isso aí sobre a mediunidade. Porque eu sei pouco sobre isso, mas como você falou, Valdemir, né? Nós ainda estamos encarnados, nós ainda não somos perfeitos. Nós ainda trazemos muita coisa de outras vidas. Só que tem que ser trabalhado, como ele está dizendo ali no livro. Então a gente tem que ter assim, um entendimento de estar assim, lá e cá, orientando. Mas não também assim, desprezar, vamos dizer, porque se existe ainda a Umbanda, porque precisa ainda. Muitos precisam ainda, tanto encarnado como desencarnado. Sendo que a responsabilidade do encarnado não tentar mudar, mas levar o conhecimento que a gente já tem, né? Eu tenho na família, no momento, né? Tem pessoas que até vêm aqui, mas não conseguem se adaptar. Entendeu? Então, é isso aí. E se adaptam perfeitamente a mãe, a filho, o genro, num centro de Umbanda que nós temos aqui em frente, de pessoas muito amigas, entendeu? São muito amigos nossos e até vêm aqui às vezes, né, nos visitar e tal, mas essas pessoas estão aqui, vêm aqui,
leem tudo que nós estamos lendo, mas a cabecinha deles não consegue abrir, não consegue. Mas entendeu? porque eles ainda estão naquele momento. Os meus avós, eles eram bandistas, pessoas ótimas, e deixaram assim, ensinamentos lindos, maravilhosos. Entendeu? Então, é aquele negócio do momento ainda da pessoa. Já não é o momento deles. Não é o momento Verdade. ainda de deixar. Essa minha dizer. prima, ela não consegue. Eu, por exemplo, eu não conseguiria estar na Umbanda. Eu não sou melhor nem pior do que ela, mas eu não conseguiria estar na Umbanda. E ela vai, ela frequenta lá o grupo, mas ela diz mesmo que ela se sente bem Lá. na Umbanda. É interessante, né? Tudo é o amor, né? Tudo é aquele carinho. Isso, agora a Sirlei falou certo. Se você fizer, e eu digo para ela isso que a Sirlei falou, cuidado, saiba, você tem que ter bom senso, você tem que ter o olhar que você já tem aqui, né? Não se levar tanto para ajudar você e aos desencarnados, né? É porque a pessoa, desculpa, Carlos, Vai lá. E um assunto desculpa, interessante. Carlos, Nada. pediu para eu falar, eu tô falando. Não, mas fique à vontade. Ali o que chama muita atenção, e a gente vem de lá, eu vim da Igreja Católica, e o que chama muita atenção são os rituais e tal, aquilo Sim. ali é uma coisa para os olhos, materialmente falando, muito bonito, né? Falou Mas é o tudo. que a gente fala, né? Para nós hoje, a gente sabe que a nossa necessidade não é aquela. Nossa Sim, necessidade com é essa certeza, busca constante, essa briga conosco mesmo pela nossa reforma moral, né? Que é Foi o que eu falei para é o que salva. Você precisa ter cuidado, porque você já tem o conhecimento da doutrina espírita, né? É, a responsabilidade é A tua responsabilidade agora é grande. Você, se lá a proposta que for feita a você, você vai ter que ter bom senso, vai ter que lembrar do que você já tem conhecimento. Que eu não estou aqui criticando a doutrina da Umbanda, mas também não concordo com certos rituais, né? Porque nós já temos esse conhecimento. Com certeza. Então ele coloca a urdidura, quer dizer, a construção, o tecer da vida humana. Deu para entender aí? Deu não? Ficou tranquilo, cara. O tempo irá mostrar que os processos mediúnicos chegarão breve a servir na orientação de toda a conduta humana. Se já não mostra fases desta missão, é o mundo invisível trabalhando para a felicidade de todos. Então, ali onde você teve dúvida, é o processo crescente do que é a doutrina espírita, né? Hoje você começa na Umbanda ou no Candomblé ali, que o trabalho de construção ou de desconstruir para construir uma consciência com mais noção do mundo físico e o mundo extrafísico, começa lá, em cima de rituais, de jeitos e até de trabalhos, misturando alimentações materiais, oferecendo para entidades espirituais, tudo nisso num trabalho de mais tarde desconstruir aquilo tudo para construir uma consciência nova. E a doutrina dos espíritos vem para isso, para consolidar ou chancelar essa construção nova, de você sair desse lado ainda construído pelo material, pelo emocional, e depois você entender que você é o que você sente. O orar e vigiar não é tomar conta da vida dos outros, é você entender o que eu estou pensando agora. Se eu penso amor, beleza. Agora, se eu penso raiva, ciúme, inveja, dúvida, eu não penso amor. Então, a gente está trabalhando para mais tarde ir para uma dimensão aonde esse ser com dúvida não habita. Então, a gente está trabalhando isso. Mas isso aí é trabalhar o meu sentimento. Então, as pessoas, às vezes, muito se apegam a uma coisa, a outra. A coisa é simples. É o que eu sinto agora. O que eu sinto é o que eu sou. E criam uma porção de filosofias e ficam ali, numa retórica meio bestial, né? Acho que eu estou fechando. Na última linha, é o mundo.
e é o mundo invisível trabalhando para a felicidade de todos os povos. E Jesus voltando na feição de uma doutrina. Voltando em feição de uma doutrina, para ficar eternamente com todos os povos. Olha só, uma coisa que eu tenho em mim, pelo aprendizado dessas pautas que nós estamos lendo aí. Jesus Cristo, ele tem... Isso é muito, até um pouco importante para que nós entendamos essa situação de Jesus. Jesus, ele para vir aqui à Terra, ele teve uma dificuldade. Dificuldade assim, aos nossos olhos materiais. Mas ele chegou aqui. Entretanto, depois que foi formulada, depois da ressurreição dele, ele foi feita uma equipe. Essa equipe, ele trabalha com falanges. E muitas das vezes, esse mestre que teve aqui, que foi para o Calvário, ele poderá não estar naquele momento ali onde se pensa que é ele, mas sim umas falanges, porque são muitos casos, muitas histórias, muitos acontecimentos verídicos mesmo, para que Jesus, apesar de ser onipotente, né, e onisciente, mas de acordo com um pouco de conhecimento, dá para se notar que o mestre mesmo está orientando aquela equipe. Eu acredito mais assim nesse sentido, porque se eu olhar bem, a humanidade ainda não está tão adiantada a ponto de receber Jesus. Mas ele voltou no corpo da doutrina. Da doutrina, está dizendo. Tu vai deixar Carlos nervoso aí. E outra coisa, isso aí é fã filosofia. A gente tem como julgar e decifrar cada movimento da espiritualidade para a evolução do planeta. É meio ficar conversando aqui e não chegar a lugar nenhum. Isso são umas afirmações que... Eu leio tantos esotéricos que falam que Jesus já nasceu nos anos 80, e tem outros que dizem que depois dos ascensionados tem uma maquinária que é como se fosse o Deus para essa dimensão aqui. Aqui Jesus aqui. Ele está aqui, ó. Então, quer dizer, o livro dos médios, o Evangelho. Se a gente não procurar se policiar, entendendo que o reino de Deus está dentro de nós e que eu tenho que me atualizar para estar apto a ter essa túnica branca e habitar mundos celestes, a gente vai ficar só filosofando aqui em situações vãs. Se Jesus apareceu na Terra por avisos teóricos, certamente que ele haveria de voltar pelos mesmos processos, o que se realizou. Se dentro de cada criatura existe todas as qualidades para aflorar, de modo que existam aflorados no Cristo, e se o conhecimento nos dá alegria e anseios para trabalhar, lutemos dentro de nós. É o que você falou. No esquema que o Evangelho nos traçou, pelas mais profundas teorias já existentes no mundo. As próprias escolas do mundo mantêm seus alunos em quase todos os cursos sob a influência das teorias, para depois começarem a aparecer os princípios da prática. Devem saber os que negam o espiritismo que os espíritas bem esclarecidos não provocam fenômenos. Estes são espontâneos, sob o comando dos benfeitores espirituais, de maneira que os encarnados têm a teoria dos fenômenos, mas quando surgem na tela da vida humana, como mensagem dos espíritos desencarnados, fazem conhecer as leis naturais. A partir daí começa a se libertar da escravidão das paixões inferiores. Então isso é um alerta. Fenômenos espontâneos e não forçação de barra. Por isso que às vezes eu fico aqui meio... o nego está querendo forçar a barra, o nego está querendo evocar, está querendo isso.
e está querendo até macumba, magia negra, só que as pessoas não sabem o que é invocação, magia negra, macumba, não sabem o que... Porque, às vezes, o afã de querer alguma coisa, a gente vai violentando situações, padrões, comportamentos, aceitações, e em cima de uma necessidade. E aí eu vou ouvir até que, não, eu não conheço a pessoa, eu conheço a mãe que eu vi passar e ela falou, e aí eu trouxe o nome. Pô, não tem nem profundidade ali no sentimento. As pessoas associam muito a casa espírita como casa de fazer milagre, né? Principalmente em relação a desencarnar um familiar. A primeira coisa que procura é um espírita. Por isso que as casas espíritas ficam assim, ó, vazias. Vazias, não tem sentido. Porque o espiritismo não promete essas coisas. Não, e tem um livro que até é uma... O Carlos falou, tem que ser tudo espontâneo. Natural. Tem uma palestra do cara que fala, se tu é espírita, tu abre o olho, hein? Tu vai ficar duro. Tu não vai ter dinheiro. É isso mesmo. Porque a tendência é todo mundo correr de você. A tendência é aquelas amizades que tinham uma vantagem aqui, elas saírem de perto de você. Aí ele começa a falar o cerco que vai se fechando na parte financeira, desonesta ou até duvidosa, né? Aí lembra Jesus, né? Quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Agora eu também acho que nós, como conhecedores, eu um pouco, né? Vamos falar que eu sou conhecedora também, que eu já tenho uma noção. Nós precisamos até ter um pouco de paciência, não passar a mão na cabeça, não é? Aceitação. Entender e conversar, não com fanatismo, tentando mudar o outro, mas com essas pessoas que ainda estão nesse nível, para que a gente leve a palavra, né? Porque, como diz essa pessoa, nós ainda no mundo precisamos, não é bem a palavra precisar, vamos encontrar pessoas que ainda estão ali com essa ideia. Mas eu, por exemplo, eu não vou discordar com essa pessoa, mas eu joguei a minha palavra de incentivo, assim, tipo, cuidado. Não foi conivente, né? Não fui conivente. Nós não podemos, agora você usou a palavra certa, acho que era isso que eu queria falar, nós não podemos ser coniventes. Mas nós precisamos entender ainda o momento do outro, né? Seja evangélico, seja católico, seja umbandista, entendeu? Agora, sem querer fazer o que muitos fazem, convencer, mudar, às vezes até ser chato, né? De querer que seja feita à vontade, não é assim. Aí você está violentando, né? E a violência não... Sim. Se formos feitos simples e ignorantes, o tempo e o progresso passam a nos colocar como educados e instruídos, porque a felicidade é para todas as criaturas, filhas de Deus. A mediunidade ajuda, principalmente, aquela que instrui e educa as criaturas. Poderemos notar que das muitas pessoas que vieram à doutrina espírita pelo fenômeno, pouquíssimas permaneceram estudando as manifestações. A maior parte esfriou, enquanto as que começaram estudando a mensagem dos espíritos, mudando de comportamento, aparando arestas na sua intimidade, ficaram e cresceram moralmente, fazendo um bem a si mesma e à sociedade. Aí é por isso que eu acho que foi na sessão, no estudo passado, que se falou aqui como é importante o estudo, esse estudo da educação e aprimoramento da mediunidade. E para isso, vai se falar mais lá na frente, a necessidade de fazer os cursos introdutórios, o ED e tal, para você entender, sabe, os pormenores, para não criar hiatos que dúvidas ali, né? Espaços que criam dúvida, porque você com medo ou
por não ter ninguém para tirar aquela dúvida na hora, porque não está no ambiente de estudo e dos assuntos pormenores, aí vai sedimentando outros assuntos em cima e fica ali uma brecha que mais tarde pode desmoronar tudo. Né? E é por isso que algumas casas não aceitam pessoas, né? Nessa casa lá que eu vou algumas vezes, nesse dia de mediunidade, só vão as pessoas que estão estudando. Por isso que eu falei para vocês aquele dia, vocês ficarem à vontade. Eu vim em busca de fenômenos. A gente entende. Pode ficar tranquilo que eu não sou chegada a essas coisas, não. Isso. Eu estou querendo mesmo estudar. Isso, o objetivo é conhecer, porque eu vi que vocês estão estudando, o negócio todo. Mas em algumas casas, eles não aceitam pessoas que vêm assim para visitar, vamos dizer, nesse dia. Não é. Porque às vezes eu ouvi falar assim, lá aquele dia tem psicografia, tem alguma fenômeno mediúnico, aí vem por curiosidade, ou esperando. Aí não acontece, como o Carlos falou, aí pessoas sai falando até mal da doutrina, né? Você joga em cima da pessoa, é verdade. Isso aqui acontece aqui também. Mas como aqui o grupo é pequeno, sim. As pessoas que aqui frequentam são próximas daqui, a gente vai envolvendo, vai por osmose. Mais tarde, aí vai acompanhando. Porque se for muito seleto, daqui a pouco não tem ninguém. Aí fica... porque no caso eu, por exemplo, eu vim aqui cair de paraquedas, graças a Júnior, né? Então, Caí bem. O Júnior é um que está aqui e não está. Mas daqui a pouco ele vai estar aqui por completo. Vamos lá. Não, dona Denise, ainda não. Isso aqui deixa ele, a hora certa vai. É nesse sentido que escrevemos, buscando mostrar a teoria à luz dos fatos, uma teoria purificada, por ser a verdade. Os insucessos nas lutas de cada um constitui, para o homem sério, motivo para buscar mais além o verdadeiro. A mentira é informação de que existe a verdade. A mentira é informação de que existe a verdade. Necessário se faz ir ao encontro da verdade pelos esforços incessantes. O que falamos aos companheiros recém-chegados à casa espírita é que preparem seus sentimentos, que antes compreendam o que significa espiritismo, que estudem e analisem, tirando suas dúvidas com os mais abalizados, para depois, com certo preparo, entrarem na prática espírita, ou seja, fazer parte do exercício mediúnico. Aí é o que eu estava dizendo, da gente, a necessidade dos cursos introdutórios. O CI, o ED, que nada mais é do que estudo sistemático da doutrina espírita. Então, e o ED tem 1, 2, 3 e vai, né? Então, quer dizer, isso tudo vai te abrir uma porta para uma visão nova, no qual ele não tinha nem como mensurar que existia, que ele não tem nem como ouvir uma mensagem e projetar daquela forma, porque ele nunca ouviu falar, ele vai ver aquilo ali vai cair. Então é muito importante fazer esses cursos, ainda mais hoje, que tem na internet. Hoje só não estuda quem quer, quem não está interessado. Apesar que o presencial eu acho muito mais importante. Não tendo preparo, o neófito está sujeito a rejeitar as comunicações e deixar a dúvida interromper seu crescimento espiritual. Foi dito aqui agora, né? Aos que queiram se preparar para conhecer os fenômenos espíritas, sem que encontre a oxidação da negação, o próprio Allan Kardec recomenda que leiam, em primeiro lugar, o livro intitulado. Aí aqui a gente vai ver o item 35 do Livro dos Médiuns. Deixa eu terminar aqui, que depois a gente abre lá e vê. Olha. O próprio Allan Kardec recomenda que leiam, em primeiro lugar, o livro intitulado O que é o Espiritismo. Depois, o Livro dos Espíritos,
e, por fim, o livro dos médiuns. Aí vamos dar uma paradinha aqui, aí vamos lá no livro dos médiuns aqui, no item 35, que ele vai falar exatamente aquilo ali, ó. Aqueles que quiserem adquirir esses conhecimentos preliminares para a leitura de nossas obras, eis a ordem que lhe aconselharíamos. Aí ele fala, primeiro, o que é o Espiritismo. E aí ele vem falando ali o que é o Espiritismo. Segundo, o Livro dos Espíritos. E aí vem toda ali uma dissertação do Livro dos Espíritos. Terceiro, o Livro dos Médiuns. Aí ele vai ter uma pequena dissertaçãozinha. E o quarto, que é a Revista Espírita. E depois ele vem finalizando ali com um pensamento lógico em cima dessa linha de leitura, né? Isso, pelo que nos concerne, refere-se àqueles que querem tudo conhecer numa ciência, devem necessariamente ler tudo o que está escrito sobre a matéria, ou pelo menos as coisas principais, e não se limitar a um só autor. Devem mesmo ler o pró e o contra, as críticas, como também as apologias. Inicia-se nos diferentes sistemas a fim de poder julgar pela comparação. Sob esse aspecto, não preconizamos nem criticamos nenhuma obra, nem queremos influir em nada sobre a opinião que se pode delas formar, trazendo nossa pedra ao edifício, colocamos-nos nas fileiras. Não nos cabe ser juiz e parte, e não temos a pretensão ridícula de sermos os únicos dispensadores da luz. Cabe ao leitor apartar o bom do mal, o verdadeiro do falso. O bom senso encarnado. Kardec, o mais fascina nele, né, é quando ele fala, né, se tiver em desacordo alguma coisa que está aqui, joga fora e vai pelo que está sendo aprovado. Kardec é... Nessa ampliação dos seus conhecimentos, chegarão aos livros que acompanham e complementam esta doutrina progressista e fecunda. Mas, tanto o espírita quanto os médiuns em exercício de intercâmbio deverão passar por certos testemunhos, como a resposta que Pilatos recebeu, pedindo a opinião do povo. Aí está lá em Marcos 15, capítulo 15, item 13, esse pedacinho, esse versículo, né? Eles, porém, clamavam, crucifica-o. A mediunidade ajuda no teu crescimento, se dela souberes fazer uso cristão. No entanto, para subires, deves fazer a tua parte e passar por testes incontáveis. Que assim seja. A crucificação é aqui, ó, no ambiente, né? É o que você falou, né? Os amigos da primeira hora lá se afastam, né? Da hora da... E você vai tendo que caminhar sozinho, né? Contra a família, contra os mais chegados. É interessante que a minha mulher, por exemplo, ela não consegue se adaptar aqui. Ela segue o amor à verdade. Da guardinha mesmo, ela estava lá no celular, lá assistindo, porque ela hoje não pôde ir à reunião, estava lá assistindo. E assim vai. Eu tenho uma filha que é espírita também, raramente vem aqui a casa. E nós vamos tocando, né, gente? Mas posso falar? Olha só, sem falar que um é melhor que o outro, nada disso. As pessoas estranham, como eu, vou falar, não vou mentir, eu estou estranhando, porque eu vejo, observo aqui, que vocês só fazem... Júnior falou para mim, Denise, lá é estudo. E nas outras casas, são vários trabalhos. Por isso que algumas pessoas se estranham e não ficam aqui. Porque, na verdade, os outros tem outro tipo de trabalho lá. Não estou dizendo que está errado, lá está certo. Não entendo. Porque lá tem vários dias
tem várias atividades, e aí as pessoas ficam assim, aqui não. É mais dinâmico, né? Lá é mais e a gente dinâmico. fica preso ao estudo, né? Aqui, Porque aqui também é ótimo, o negócio é estar trabalhando, estudando, entendeu? Então vamos lá, vamos orar. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus e vamos iniciar essa segunda parte. Mestre Jesus, agradecemos por estarmos aqui, sabendo claramente que não somos dignos nem de amarrar as sandálias do Senhor, mas compreendendo que nascemos ignorantes e estamos fadados à perfeição, a um estágio aonde tudo é possível. E em cada dimensão que nos aproximamos, crescemos, evoluímos, vimos que a gente perdia tempo com tantas filosofias esdrúxulas, vãs, sendo manipulado para uma bestialidade, quase chegando ao animal, e esquecendo que estamos a caminho da angelitude. E por isso pedimos o assessoramento, pedimos o suporte necessário para manter esse foco na verdade que o Senhor nos trouxe, cada vez mais estudando e aprendendo um pouco mais da vida espiritual, para quando chegarmos do outro lado, não precisar de ser internado em nenhum abrigo, para se reportar a uma consciência livre do medo, da culpa, da crença ainda em desuso, ou já em desuso, melhor dizendo. E por isso tudo, aqui já ofertado, e pelo que tem a vir, agradecemos rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está iniciando agora a segunda parte de meditação, de atração, de expansão da mediunidade, do sentimento, do amor. Que assim seja. eu não sei se eu vou conseguir passar exatamente o que me chegou aqui. Está se comparando a sessão espírita, a reunião espírita, com uma fonte. Nós, que aqui chegamos, somos os trabalhadores que temos a responsabilidade de encher o cântaro com o conhecimento. E, ao sairmos daqui, lá fora, dividirmos, principalmente com aqueles que formam o nosso círculo mais íntimo, essa água da vida, esse conhecimento. Muito obrigado, nosso irmão. Então, irmãos, vamos chegar agora ao término desse encontro. Vamos voltar ao lado consciencial
saindo dessa forma meditativa, inconsciente, e vamos voltar a elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Mestre Jesus, agradecemos por esse banquete espiritual, por esse pão da vida que aqui foi ofertado, e que a paz resultante desse encontro possa ser uma realidade mais constante na nossa casa mental, tanto dos encarnados e desencarnados, que possamos compartilhar com nossos irmãos de caminhada evolutiva, que se encontram em nossas casas, nos grêmios, nos encontros, e que essa paz possa ser estendida a todos eles. Que assim seja. Em nome do Mestre Jesus está encerrado esse encontro, essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja. Posso cantar um hino? Fique à vontade, Sr. Pedro. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz, quanta luz. Oh, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz. Quanta luz, quanta luz.